Antes de eu conhecer a Igreja Cristo Vive, eu vivia uma situação bastante complicada, estava afastado dos caminhos do Senhor há mais ou menos uns 8 anos e estava vivendo uma vida bastante sofrida, totalmente sem esperança. Eu estava totalmente abandonado pela minha própria família, não tinha amigos, estava passando uma situação profissional muito difícil. A minha vida financeira estava totalmente destruída e eu me encontrava num abismo, num buraco total, e clamava muito a Deus para que Deus pudesse transformar a minha vida. E eu me lembro que eu cheguei na Igreja Cristo Vive em janeiro de 2007, então já estou 12 anos aqui na igreja. Mas eu me recordo que a minha história realmente começou a mudar no meu aniversário, no dia 28 de junho de 2006. Eu morava em Moema, trabalhava na região ali do Belenzinho e tinha acabado de perder um ótimo emprego que eu tinha numa multinacional. Tinha acabado de perder um relacionamento, então eu me sentia muito mal, vivendo uma grande depressão. E naquele dia eu me lembro que eu trabalhei, no final do dia eu fui para um bar, comecei a tomar algumas cervejas e estava com meu coração ali muito dolorido. E me recordo que por volta de 10h30 mais ou menos eu saí para ir para casa e a primeira coisa que me passou na mente foi: eu vou tirar a minha vida hoje. Então naquele momento eu lembro que veio um trem do metrô e eu me ameacei a jogar e não tive coragem. O trem saiu, depois veio um segundo trem e aí naquele momento de novo eu tentei me jogar na frente do metrô. E eu lembro que naquela hora eu senti algo poderoso me segurando. Hoje, com os olhos da graça, com a palavra de Deus revelada, eu sei que foi um anjo de Deus, foi Deus ali que não permitiu que eu desse cabo da minha própria vida, porque Ele tinha uma grande história para a minha vida, apesar de eu não saber o que era. E assim foi naquele segundo semestre de 2006, e quando chegou mais ou menos em novembro de 2006, eu fui morar ali na rua da igreja, na rua Renascença, numa pensão, e ali Deus começou a trabalhar fortemente comigo, né? Eu me recordo bem que naquele ano eu sempre tinha costume no final de ano de ir para a praia, de estar no meio da bagunça, de festa, e naquele ano eu falei: Senhor, eu não aguento mais, ou o Senhor muda a minha história ou o Senhor me leva, porque o sofrimento era muito grande. Em dezembro, no finalzinho do ano, quase já na virada para o ano novo de 2007, eu saí ali na rua e falei: eu preciso para uma igreja, não posso esse ano, não quero esse ano ir para bagunça, para festa, eu quero passar numa igreja. E eu me recordo que eu andei ali na rua da igreja e a hora que eu cheguei estava acabando o culto de final de ano. E eu me lembro até hoje da saudosa tia Lu, presbítera tia Lu, que falou: olha, meu filho, hoje o nosso culto já acabou, mas os nossos cultos são à noite, então se você quiser, venha semana que vem. Então eu me lembro bem que na semana seguinte eu já estava indo na igreja e me recordo como se fosse hoje, quando eu entrei na igreja, a tia Lu, daquela forma maravilhosa que ela recebia as pessoas, me deu um abraço, falou: meu filho, que bom que você veio, sinta-se bem. E eu lembro que eu entrei na igreja e depois o primeiro homem que me abraçou foi o meu grande amigo, o diácono Isaías. Nós temos uma história aí muito forte, ele me ajudou muito nesse primeiro processo inicial, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja e me lembro que naquele mês de janeiro a bispa estava pregando sobre doutrinas e a palavra que mudou a minha vida, a minha história, foram as 2 sementes. Eu lembro que eu escutei sobre as 2 sementes. Não, mas existem os filhos de Deus, os filhos do diabo, descendentes de Sara, descendentes de Agar. E aí eu lembro que acabou o culto e algo mudou dentro de mim. Eu falei: meu Deus, mas é isso. E aí eu me recordo que aos pouquinhos a palavra foi fazendo a obra, Deus foi fazendo a obra através da palavra e Deus começou a levantar pessoas para cuidar de mim, né? Então o próprio diácono Isaías foi um homem que Deus levantou. Eu me recordo que nós dividimos um cachorro quente juntos ali naquele quarto. Eu não tinha dinheiro para mandar lavar minhas roupas, eu também não tinha muitas roupas. Eu lembro que eu tinha 2 calças jeans e 3 camisas, então era a situação que eu tinha chegado. E eu me lembro que para lavar roupa eu sentava ali no quarto, tinha o chuveiro, o vaso sanitário, né, e a cama.
Então eu sentava ali debaixo do chuveiro, chorando, com muita dor e lavando roupa. Então era uma mistura de choro com a água caindo ali e era a forma que eu tinha para lavar minhas roupas. Então eu não tinha dinheiro nem para lavar roupa, né? E logo passou o mês de janeiro e a bispa começou a pregar uma série sobre as noites maravilhosas e ali Deus só falou sobre doutrina, né? Então cada vez que eu ia na igreja eu tinha aquela sede de querer ouvir mais, de aprender mais. E aí logo Deus colocou um querer no meu coração de começar a servir na obra dele, até porque no outro ministério que eu frequentei durante muitos anos, o que eu menos queria fazer era trabalhar na obra. Eu era o cara que agitava a balada depois do culto. Eu lembro que o primeiro ministério que eu servi na igreja foi limpando os toaletes e eu tinha uma alegria tão grande, algo tão de Deus ali, que eu não vi o dia que eu estava escalado para poder ir na igreja para limpar o banheiro, né? Não tem como eu não ser grato aqui à vida dos nossos bispos Rai e Solange. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eles me ajudaram muito, foram muitos gabinetes, porque como eu disse no início eu vinha de anos de afastamento de Deus, muitas coisas plantadas erradas e aquele processo pelo qual eu estava passando, eles foram muito importantes, né? São hoje, eu tenho um amor muito grande pela vida deles, sou muito grato, porque não tem como não dizer que eles foram pessoas, instrumentos de Deus ali naquela hora, para poder me ajudar, né? Eu lembro que foram muitos gabinetes, muitas horas de conversa, muitos choros. Depois, logo, eu e a diaconisa Simone tomamos a decisão de nos casar, e eu acho que foi a decisão mais certa que nós tomamos ali na nossa vida. Pudemos namorar ali 1 ano e meio em santidade, vindo os dois do mundo, e vimos Deus nos honrar, né? Então, essa palavra mudou totalmente a minha história, totalmente o meu destino. Eu jamais imaginei que um dia eu seria um diácono na casa de Deus. Eu jamais imaginei um dia que eu seria um pastor, que faria parte de um corpo de pastores, mas nem nos meus sonhos mais da minha infância jamais tinha passado isso pela minha mente, né? E hoje poder servir essa igreja, ser um pastor, poder hoje ser usado na vida das ovelhas de Deus, então assim, algo que eu jamais tinha imaginado, né? Hoje eu posso louvar a Deus porque na minha vida secular, hoje eu costumo dizer que eu não sou dono da empresa, eu sou um gestor da empresa que é de Deus, e Deus me colocou hoje para cuidar dessa empresa. Então é uma empresa que tem crescido, que hoje eu já consigo gerar empregos, então estou podendo também gerar riquezas aí, impactar outras vidas. Então essas duas coisas eu jamais pude imaginar, né? E aí tem muitas outras coisas. Hoje poder ver meu irmão com toda a família dele aqui, com os filhos deles aqui na igreja, ver essa obra que Deus tem feito. Então realmente Deus transformou a minha história.